E caso você queira ser anunciante do Radar Notícias, o programa mais tradicional da cidade, agora em 2024 completa 35 anos no ar, faça contato com o nosso comercial. Conosco, gentilmente nos atende o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá. Eloy, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Guto, e obrigado a todos que acompanham esse programa que você disse que tem 35 anos. Completa agora em 2024. 2024, 35 anos. Eu estou em Guarulhos, moro aqui, atuo aqui há 48 anos. Né? Aí, então acompanhou toda a trajetória do Radar Notícias. Toda a trajetória do Radar. Sempre acompanhei a política local. Gosta pouco de política, Eloy, né? Desde o prefeito Valdomiro Pompeu. Eita, eu não era nascido aí, eu nasci em 85. Depois veio o prefeito Neftales no primeiro governo. Depois do Neftales veio o Oswaldo de Carlos, né? Você nasceu em... 85. Era a administração do Oswaldo de Carlos, né? Todos eles já falecidos. E depois do Oswaldo de Carlos veio o Pascoal Tomeu, também o Pascoal levou bem pouquinho. E aí depois do Pascoal Tomeu o Paputo, e aí e depois o Neftales, um período. Jovino Cândido. E a partir daí os outros estão vivos e eu também estou vivo. O Jovino, o Almeida e eu, o Guti e eu. Bom, Eloy, primeiramente obrigado pela sua presença, porque eu falei com você um pouco em cima da hora e eu sei que você tem outro compromisso agora às 19 horas em ponto, então inclusive às 18h30 em ponto também precisa se ausentar aqui do Radar Notícias. Mas eu começo te perguntando, ontem eu observei muitos veículos de imprensa em todo o Brasil repercutindo a sua saída do PT. Ou seja, é algo que tem um significado não só na cidade de Guarulhos. Eu vou listar aqui, o Jornal Estadão, o G1, o Globo.com, que é do Rio de Janeiro, inclusive, o Antagonista, Poder 360, Metrópolis, veículos de imprensa lá do Rio Grande do Sul. O senhor imaginava essa repercussão também em nível nacional? Olha, eu não a procurei, mas eu também recebo mensagens desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, porque eu fui secretário-geral nacional do PT, fui vice-presidente da Fundação Perseu Abramo, que é de reflexão e formação política. Então, é claro, eu sempre dei prioridade aqui a Guarulhos, como vereador, como deputado estadual, como prefeito. Mas depois que eu saí da prefeitura, o pessoal me pediu para cumprir tarefas nacionais. E desde o início do PT, por exemplo, hoje eu vou fazer um programa com a Luísa Erundina, né? Sim. Nós atuávamos juntos aí na reflexão sobre quais eram as tarefas dos vereadores, dos deputados, etc. Então a gente escrevia textos e tal. Então, com o Suplicy tem uma excelente relação, porque ele foi presidente da Câmara de São Paulo, quando era presidente da Câmara de Guarulhos. Enfim, essa longa trajetória de 43 anos de PT e de relações com o movimento sindical. Por exemplo, a Janete me apresentou, a Janete era metalúrgica do movimento sindical, ela me apresentou o Lula em 1977. Então, desde aquela época, a gente mantém relações assim com o presidente Lula, o Alckmin, hoje vice-presidente, eu era prefeito, ele era governador, e tem uma pancada de deputados que foram meus colegas e depois viraram prefeitos. E aqui na cidade, como é que o senhor enxergou essa repercussão? Porque assim, eu acompanhei, passei lá brevemente, não consegui acompanhar o seu discurso, porque a sua atividade foi convidada para as 18h30, como nós saímos do Radar às 19h, cheguei lá já era 19h30, mas eu percebi as pessoas que estavam lá, né, do espectro da esquerda, movimentos sociais e também políticos, lideranças de centro e até centro-direita, né? Sim. E aí nas redes sociais eu fui dar uma olhada, muita gente participando, vários portais aí publicaram, repercussão muito grande na cidade. E eu percebi, eu anotei inclusive 2 comentários aqui, ó. Eloy, sempre te admirei, mas nunca votei.
agora te admiro mais e terá o meu voto. Isso é um comentário, vamos dizer assim, positivo do ponto de vista eleitoral. Sim. E tem um comentário também negativo. Sim. Lamentável, mais um político que troca seus ideais por fome de poder. Como é que o senhor analisa essa repercussão nesses dois âmbitos? Teve gente que gostou e aplaudiu a sua saída do PT, mas também tiveram outras pessoas que se mostraram assim decepcionadas. Aliás, todo mundo sabe que ninguém agrada a todos nunca. E aí é o seguinte, essa sede de poder, na verdade, ontem, um dos discursos que foi feito lá, dizia o seguinte: não é mais você que decide, Eloy, né? Nós é que estamos decidindo por você. Então, existe... Quando eu liderava no ano passado todas as pesquisas, eu já dizia o seguinte: bom, é porque essas pessoas querem que eu seja candidato. Então, eu tenho um compromisso com a cidade. A gente cria tal empatia com a cidade que eu não consigo não olhar como é que estão as calçadas. Eu não consigo não prestar atenção como é que estão os carros velhos que ficam ali tirando os estacionamentos nas ruas e que a prefeitura não toma providência. Eu não consigo deixar de acompanhar os engarrafamentos. Então, muitas vezes eu vou pelo lugar que eu não deveria ir justamente para ver como é que está o engarrafamento lá. Teve um temporal esses dias e eu tinha que ir até a região da Água Azul, né? Eu falei, não, eu vou porque eu quero saber como é que está a estrada que vai até o Bambi e que vai até a Água Azul, né? E demorei 1h30 para fazer um trajeto que eu faria em 15 minutos, né? Então, o que acontece não é uma ambição de poder, né? Aliás, o ser prefeito é uma tarefa assim imensa, imensa. E acrescentaram-se muitos problemas na cidade de Guarulhos. Eu já falei de um engarrafamento, que repercute sobre a lentidão do transporte coletivo e sobre a frequência dos ônibus, né? Outro problema, o sistema de saúde. Outro dia eu fui na UBS, eu frequento o UBS também, né? Eu fui na UBS e o remédio que fui buscar lá não tinha, né? Aí eu fui numa outra UBS e não tinha também. Então, essas coisas, eu gosto de viver a cidade. Eu faço compra nas feiras, supermercado, eu ando na cidade toda, verdade, eu ando de ônibus. Já te encontrei em algumas feiras por aí. Eu ando de ônibus. Hoje o tempo vai ser meio apertado, viu, pessoal? Nós temos muita audiência, muita gente mandando perguntas aí. Infelizmente, não vamos conseguir ler todas. Aliás, pessoal, tá gostando da entrevista? Dá um like aí, ajuda nós no YouTube ou então no Facebook, porque isso aí ajuda no engajamento aí do Radar de Notícias. Muitas vezes vocês gostam da entrevista, mas esquece de dar o like, a produção está sempre alertando a gente. Então, nós vamos seguir com a pauta com o Eloy, mas fica aí nas redes sociais também a orientação para o Eloy, a sua assessoria depois dá uma olhada. E a gente se compromete, não só o Eloy, mas todas as figuras políticas da cidade que forem disputar a prefeitura, vamos trazer aqui no Radar, com mais tempo, uma pauta especial para falar de todas as questões. Mas o assunto principal hoje gira em torno também dessa desfiliação do Eloy. Eloy, é uma pergunta que não quer calar, eu imagino que o senhor vai dar a resposta aqui para a gente com exclusividade, né? Para qual partido o senhor deve se seguir? Se eu soubesse, eu daria... Você quer dar com exclusividade hoje aqui essa resposta é com exclusividade. Não, porque é o seguinte, foi ontem que eu me desfiliei do PT e a partir de agora eu vou dialogar com esse conjunto de pessoas que me apoiam, porque eu tenho gente que me apoia no PT, no PSOL, na Rede, no PCdoB, no PDT, no PSB, no União Brasil, no MDB, no Democracia Cristã, e no PV e vários outros partidos. E então eu vou dialogar, porque assim como eu fiquei dialogando durante vários meses para dizer o que eu faço, afinal eu me conformo
e ponho a viola no saco e deixo a atual gestão eleger seu sucessor, etc., uma gestão que eu tenho muitas críticas a ela, não quer dizer que tudo exatamente o que ela faz seja errado, mas a maior parte e falta criatividade, inventividade e tal nas diversas áreas. O senhor mencionou então a questão da frente ampla. Quais partidos o senhor imagina que estariam numa frente ampla e contra quem essa frente ampla pretende se colocar? É contra o governo atual? É contra o PT? Olha, na verdade... Ou é a favor do seu projeto? Eu já citei, para abreviar aqui, eu já citei um conjunto de partidos que tem gente me apoiando. Né? Então é o seguinte, é com eles que a gente quer formar uma frente ampla, Guto e quem está nos acompanhando, que tenha a possibilidade de uma excelente relação com o governo federal. Né? E eu tenho relação com o presidente Lula, com o vice-presidente Alckmin, com a maior parte dos ministros e ministras do governo federal. Mas eu vou querer o apoio também do Alencar, do deputado Alencar, fazendo esse trabalho lá em Brasília, nos ajudando e tal. E aqui, com o governo do Estado, a gente precisa ter também, porque, olha, se você olhar a reabertura, a abertura do Hospital da Mulher, que está quase concluída a obra, né? Precisa fazer o que nós fizemos com a abertura da maternidade JJM no primeiro ano que eu fui prefeito. Eu procurei o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, eu procurei o presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, eu procurei o Barjas Negri, do PSDB, que era ministro da Saúde. Dissemos, nós temos que, os 3 entes federativos, fazer funcionar essa maternidade. A ideia é fazer a mesma coisa, por exemplo, para fazer funcionar o Hospital da Mulher. E aí eu preciso, nessa frente ampla, quem tenha relação com o governo do Estado também, já que eu, pessoalmente, não tenho, mas eu tenho com o governo federal. Mas nós vamos precisar, na frente ampla, quem nos ajude no governo estadual, para as obras importantes de Guarulhos. Mais uma vez, agradecendo a grande audiência hoje aqui do Radar Notícias. Muito obrigado a todos vocês que dia a dia tem feito crescer essa audiência. E não esqueça de deixar o seu like aí no Facebook, no YouTube, se estiver curtindo, claro. Né? Se estiver curtindo, não dá like não, mas se achar que a entrevista está bacana, dá um like aí. Agora, o senhor falou aqui sobre o PT. Fica alguma mágoa sua com o PT? E se o senhor teme, né, a gente sabe como é que é a disputa eleitoral. A disputa ela vai apertando, os ânimos vão ficando exaltados. Se o senhor teme enfrentar alguma hostilidade por parte do PT, xingarem o senhor de traidor ou coisa parecida? Olha, a minha intenção é que essa frente ampla ganhe as eleições e que no segundo turno o PT esteja comigo também. Porque e se o senhor não for para o segundo turno, se for o PT, por exemplo? Acho que não existe essa hipótese, porque senão... Está espirituoso. Vem cá, o candidato escolhido estava em 4º, 5º lugar nas pesquisas. Eu com larga vantagem no primeiro lugar. Então, mas ele venceu todas que disputou até hoje. O Alencar também é uma figura política também que está muito acostumada com a vitória, né? Foi eleito vereador. Mas vitória de deputado é diferente de prefeito. Prefeito você precisa mais de 50%. Uhum. Eu tive 42% na última eleição. O presidente Lula teve 46% nessa. O Bolsonaro ganhou as eleições aqui. Inclusive uma outra razão que nós precisamos de uma frente ampla, que, Guto, no fundo já existia essa frente ampla esperando o candidato, né? Que é o inverso do que acontece normalmente. Indica o candidato, ele vai procurar a frente ampla, né? Aqui estava acontecendo diferente. E por que há essa preferência por mim? Porque eu fui prefeito 8 anos e bem avaliado, eu sou o único entre os pretendentes, aí, entre os indicados, que já teve a experiência que o povo conhece. Agora, os 25 mil filiados do PT em Guarulhos, eles não foram consultados. Só 35 pessoas do Diretório Municipal indicaram o candidato. Então,
na verdade, os filiados e filiadas do PT, que são absolutamente livres de votar e fazer campanha para quem quiser, né, eles vão ter oportunidade em 6 de outubro, que é o dia das eleições, primeiro turno, de fazer a escolha que não lhes foi permitida por uma regra que não consta no Estatuto do PT, que é o diretório municipal que pode escolher o candidato. Mas há integrantes... A não ser que tenha consenso, coisa que não é o caso. Há integrantes do PT que questionam, né, que criticam a sua saída, dizendo, pô, o Eloy foi egoísta, ele não soube perder, enquanto o partido estava apoiando, ele estava junto. Agora que não é a vez dele, ele saiu. Não, tal. Se eu perdesse dentro da regra, eu topava. Mas, por exemplo, se eu fosse de um time de futebol, né, de um campeonato, e que a regra é que cada time tem 11 jogadores, né, o juiz tem que ser isento, né? Então, se entrasse em campo o outro time com 13 jogadores e dizendo, não, vocês vão entrar só com 9, e quem designa o juiz é o time que tem os 13 jogadores, eu vou dizer, essa regra eu não aceito. É o que aconteceu no PT. O estatuto dizia que os filiados e filiadas tinham que decidir e a regra não podia ser mudada pelo diretório, e foi mudada. Produção, volta, por favor, a pergunta aí. Vamos contemplar pelo menos uma pergunta aí da audiência. Doutor José Mário está na audiência. Boa noite, Guto e prefeito Eloy. Parabéns, Eloy, pela honradez da decisão ante ao ato antidemocrático do PT. Já tem em mente o vice ou a vice a ser escolhida? Eu fui o único prefeito na história de Guarulhos que teve vice-prefeita mulher, né? Inclusive, agora nas eleições de 2020 também era. Então, por quê? Porque eu faço parte dos que lutam pela igualdade entre homens e mulheres, entre negros e brancos, né? O meu ideal básico é a igualdade entre regiões da cidade. Por isso que a gente levou a universidade para os Pimentos, queria levar a FATEC para o São João e assim por diante, para dar um equilíbrio, né, entre regiões. Então, na verdade, a minha preferência é ter vice que seja mulher. É claro que tem que ser com destaque na vida social, política, com ideias assim que ajudem a administração da cidade, como foi a vice-prefeita Eneide Moreira Lima, que nos 8 anos foi vice-prefeita no meu mandato aqui. Tá certo. Agradecer toda a audiência. Muito obrigado a todos vocês. É muita gente aí na audiência. Deixa o seu like, não esqueça, no YouTube, no Facebook. Marcelo Lousada, resumi sua pergunta aqui para o Eloy. Ele falou que no segundo turno que ele estará é ele, né? Já respondeu aqui, fiz de maneira resumida. Agora o senhor mencionou aqui, só mais 2 questões para te liberar, Eloy. Nós temos mais 3, 4 minutos aqui para concluir. O senhor mencionou o presidente Lula em alguns momentos aqui na nossa entrevista. E é a primeira eleição que o presidente Lula participa depois de ter as suas condenações anuladas e ter sido eleito presidente da República pela 3ª vez. Então nós não sabemos ainda, temos um histórico, mas nós não sabemos ainda qual será a efetiva participação e influência do Lula nas eleições municipais, não só na cidade de Guarulhos, mas todo o Brasil, inclusive também na capital. Qual que é a sua leitura sobre a influência do ex-presidente do presidente Lula no pleito municipal aqui da cidade de Guarulhos, considerando que o PT deverá ter um candidato, que é o Alencar Santana, e o senhor também, que tem afinidade política histórica com ele? Eu acredito que o presidente Lula, ele certamente virá a Guarulhos no segundo turno das eleições. Porque a cidade de Guarulhos é a segunda em população no estado de São Paulo, importantíssimo, por isso, e porque o PT não tem candidato a prefeito na capital. O PT tem a vice-prefeita, candidata a vice-prefeita Marta Suplicy. Então, mas quem vai decidir isso é evidentemente o presidente Lula. Nas pesquisas que eram feitas no ano passado, né, o presidente Lula, ele era o único, né, que tinha uma influência maior sobre o voto municipal do que uma rejeição, né? Porque o ex-presidente Bolsonaro, ele tinha uma
rejeição maior do que uma ajuda ao candidato que ele escolhesse. Enquanto que o presidente Lula tinha uma aprovação maior do que rejeição em relação ao candidato que escolhesse. Então, cerca de 40% das pessoas entrevistadas diziam que os apoios de pessoas assim, personalidades como o atual presidente ou o anterior presidente, não influenciariam o seu voto. Que, aliás, é um pouco de razão. Acho que são duas figuras importantíssimas na política nacional, você gosta ou não, o presidente Lula é num espectro, o Bolsonaro no outro, tem voto. Agora, sim, o eleitor da cidade de Guarulhos é importante. Os candidatos que tiverem o apoio dessas figuras, obviamente que atraem mais votos. Mas o eleitor tem que ter na consciência que quem vai governar a cidade de Guarulhos a partir do próximo ano, seja o prefeito ou prefeita, não será nem o Lula nem o Bolsonaro, será o prefeito ou prefeita que for eleito, né? Então vamos agir com razão também, né? O presidente da República tem que cuidar do país inteiro, né? E até das relações internacionais. Por fim... E o ex-presidente é ex-presidente, então... Bom, por fim, Eloy, mais um minutinho aqui para te liberar. Como é que... Eu sei que essa pergunta talvez eu tenha que fazer diretamente a ela, você pode responder dessa maneira, mas sei da proximidade histórica e política que vocês têm. Como é que está a questão da Janete Pietá? Ela deve sair do PT? E juntamente com essa pergunta, perguntar ao senhor. Além do senhor, outros companheiros seus do PT devem te seguir essa saída do PT? Olha, eu tenho... Você fez esse movimento? Não, eu tenho dito o seguinte, eu não estou pedindo para ninguém sair do PT, nem para Janete Pietá, porque a decisão que eu tive que tomar é porque, senão, nós não conseguiríamos mudar o governo que temos na cidade de Guarulhos, porque o candidato escolhido pelo PT não consegue formar uma frente ampla, né? Que é essencial para a vitória. E veja, é essencial por quê? Porque a cidade é uma cidade grande, tem muitas forças políticas, muitas candidatos e candidatas a vereador e vereadora, que são importantíssimos. Por quê? Porque nós não temos aqui o programa eleitoral gratuito na televisão e tal. Então, esse corpo a corpo, ou via redes sociais hoje, que são essenciais, tem que ser feito por um conjunto amplo de pessoas. Então, a Janete vai ter, ela sempre me diz o seguinte, Eloy, decida-se você, né, que depois eu me decido. Mas eu não estou pedindo a ninguém que se desfilie do PT. Eu faço isso em nome dos interesses que eu entendo da cidade de Guarulhos, para que a gente possa mudar esse tipo de governo que está aí. Tá certo, vamos nos despedir aqui desse bloco, agradecer toda a audiência, ao Thales Mauro que está aí na audiência, a todos vocês. Vamos continuar o Radar de Notícias aqui no próximo bloco com o Virgílio Rocha, a Carlinha vai voltar ainda no final, mas agora precisamos liberar o Eloy Pietá, porque ele vai para um outro compromisso, aliás, com outro colega de imprensa também. Eloy Pietá, muito obrigado e até uma próxima. A última vez que você esteve aqui foi em setembro, né? Então passaram-se alguns meses, está de volta e fica aí a expectativa da gente voltar a se falar aqui quando o senhor fizer a sua escolha partidária. Obrigado e parabéns a você do Radar, né, que vai completar 35 anos. Né? Sucesso aqui para vocês e obrigado a todos e todas que nos acompanharam aqui nessa oportunidade. Tá certo, obrigado. Vamos para um rápido intervalo, na sequência, Virgílio Rocha.